Nós estamos em São Paulo, bem na capital, e nós estamos na Igreja Batista da Água Branca. Quem conhece a Igreja Batista da Água Branca, ela é um mundo. E nós passamos algum tempo perdido dentro da igreja, que não é difícil. E Deus nos deu o privilégio de, eu e Patrícia, já há 3 anos nós estamos servindo ao Senhor em um local fora da igreja, numa organização, numa ONG, e é uma ONG que trabalha com mulheres que sofreram aborto ou estão sob o risco de aborto, bem como as suas famílias. E nós já estamos ali há 3 anos numa organização com 20 anos. Eu trouxe um vídeo só para compartilhar com os irmãos esse privilégio que Deus tem nos dado, se for possível. Eu não gosto de virar assim não, irmão, porque meu pior perfil é esse. Com certeza, você já se viu dentro de uma discussão sobre o aborto. E provavelmente você tem uma opinião sobre isso. Mas o SERV não trabalha com opiniões. O SERV trabalha com histórias. Histórias de milhares de mulheres que passam por aqui todos os anos. Mulheres que optaram pelo aborto. Mulheres que optam pela vida. Mulheres vítimas de violência. Mulheres que não sabem o que fazer. Mulheres que se sentem sozinhas. Essas questões não escolhem idade, classe social ou escolaridade. Não importa a sua idade, nem de onde elas vêm. Nossa equipe está aqui para amparar mulheres nesse momento tão delicado. O SERV foi fundado em 16 de maio de 2000. Já realizamos mais de 18.000 atendimentos, em um total de quase 9.000 mulheres atendidas ao longo da nossa história. Uma média de 900 atendimentos por ano. Contamos com excelentes profissionais, disponíveis para atender, acolher e orientar. Trabalhamos com grupos de apoio, acompanhamento psicológico e ações sociais. Todas as atividades são voltadas para a realidade da mulher e realizadas de forma gratuita. O SERV é mantido por doações. Seja um doador, seja um parceiro social. Contamos com você. O SERV tem 20 anos. Essa jovem senhora de cabelo roxo, foi a fundadora do SERV, há 20 anos atrás. Ela era uma ex-integrante do grupo Vencedores por Cristo e ela recebeu esse desafio e trabalha com o SERV já há 20 anos. Nesses 20 anos, a estimativa seja de 9.000 atendimentos nesses 20 anos e alguns milhares de seres humanos que foram livres da morte pelo aborto. Nós estamos em meio a uma plena tragédia, que é a pandemia de Covid. Talvez uma das maiores tragédias que a humanidade já enfrentou desta natureza. Mas nós temos algumas outras tragédias que acontecem que elas ficam completamente silentes. E a gente não olha com os mesmos olhos. Só em 2019, estima-se que foram 42 milhões de abortos no mundo. Hoje nós estamos nos aproximando de 2 milhões de mortos com Covid, que isso é uma tragédia. Mas olhar para 42 milhões de abortos no mundo e não achar que isso também é uma tragédia que poderia ser evitada, tem alguma coisa errada com a nossa lente de ver a humanidade. Tem alguma coisa errada com essa lente. E aí a gente parte pelas discussões de quando a vida começa, e assim, dentro da minha teologia não cabe outra discussão. Quando o anjo anuncia a Zacarias o nascimento de João Batista, antes dele nascer, diz qual é o nome e diz o que ele vai fazer. A mesma coisa acontece com Jesus, o nome e o que ele vai fazer. Quando começa a vida? Na minha teologia não cabe outra maneira de ver, a não ser a partir da concepção.
E da mesma maneira, a fúria de Satanás contra estes pequeninos também começam biblicamente lá no útero. Só olhar a história de Moisés e só olhar a história de Herodes, quando Jesus está para nascer. É só olhar. Então, existem tragédias que acontecem nessa humanidade, queridos. E hoje, não é um problema a adoção até 2 anos de idade no Brasil. E olha que nós somos um país com graves problemas econômicos. Até os 2 anos de idade, as crianças são adotadas. Não importa se elas são pretas, pardas, brancas, elas são adotadas. Nossos problemas de adoção são, a partir daí, por muitos outros problemas, inclusive adaptação. Mas os nossos problemas para recém-nascidos, eles não existem hoje. Que Deus nos dê um coração sensível. E você que está perdido dentro do templo, que não se encontra nem na dança, nem no instrumento, nem no púlpito, nem na escola dominical, e não se encontra em lugar nenhum, talvez o seu lugar de se encontrar, talvez não seja aqui. Talvez exista alguma outra porta aí na cidade que você possa se encaixar, como, por exemplo, um Serve Mato Grosso do Sul. Certamente, tem demanda para a igreja fora da igreja. Amém, irmãos? E aí, esse é um pouco do compartilhado que Deus tem nos dado o privilégio de participar e ver Deus abençoar e fazer a sua obra através e abençoar pessoas também. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. E como esse é o ano da esperança, as crianças são a prova de que Deus não perdeu a esperança da humanidade. As crianças são a prova que Deus continua investindo na humanidade. Onde uma criança chega, aquele ambiente é contagiado por ela. A razão de existir muda, os desafios para a vida mudam, as nossas noites não são mais as mesmas, nós nos tornamos mais humanos com a experiência da paternidade e da maternidade, nós nos tornamos mais sensíveis, nós nos tornamos mais democráticos, no ambiente familiar é onde os valores da vida em comunidade são fecundados. Hoje em dia, a gente está discutindo para admissão de emprego se as pessoas sabem trabalhar em grupo. O primeiro lugar para se aprender a trabalhar em grupo é em casa. E as crianças têm, no ambiente familiar, esse privilégio. Então, Deus renova a sua esperança na humanidade através das crianças. Juízes, capítulo 6. Gostaria de ler esse texto, os irmãos me acompanhem, por gentileza. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos eles os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e viam como enxames de gafanhotos. Era possível contar os homens e seus camelos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro do Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos.
Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava na sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e exclamou, ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome, o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos abiesritas. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separa o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com um poste sagrado ao seu lado cortado, e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros, quem fez isto? Depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. Os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava, vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubar o seu altar. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo, que Baal dispute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste, uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com um toque de trombeta, convocou as abiesritas para segui-lo. Enviou mensageiros por todo Manassés, chamando as armas, e também a Zebulon, Naftali também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus, quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste.
E assim aconteceu. Gideão levantou-se logo cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse então Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho. Deus bendito, eis a tua palavra, e ela, Deus, é fonte de nutrir a nossa fé em tempos de desesperança. E nós queremos te pedir, Deus, que a tua palavra, mais uma vez, que o teu Espírito aplique a tua palavra ao nosso coração. Ó Deus, seja isso para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja e para a salvação de almas. Em Cristo Jesus nós choramos. Amém, Pai. Essa história de Gideão, uma história muito pregada. Eu gostaria que nós refletíssemos alguns detalhes nessa história, nessa noite. Como ter esperança em tempos de desesperança. Como nos portarmos frente a tempos de desesperança. Gideão, ele era um homem que estava vivendo há 7 anos, fugindo ele e os seus familiares com toda a nação de Israel para locais em que não pudessem ser localizados pelos midianitas. Vocês imaginem estar vivendo numa região em que aquilo que você tem está a qualquer momento passivo de ser assaltado, passivo de ser roubado, e você tem para comer aquilo que você plantou na época de plantio. Depois dessa época, se você não plantou, você não tem o que comer. E Gideão, ele é aquele típico abnegado. Gideão é aquele camarada que, apesar da circunstância, ele está engajado em lutar no meio das circunstâncias. Ele está resistindo às circunstâncias. Ele está buscando caminhos para sobreviver em meio à situação desafiadora que se apresenta. O texto não diz especificamente, mas ele está malhando trigo no local que era destinado para esmagar as uvas. Partindo do princípio de que ele deveria estar fazendo esse negócio escondido, ele deveria estar no horário de menos risco. E uma outra coisa, ele está sozinho, aparentemente sozinho nesse texto. Você imagina Gideão, em que deveria ter uma rotina solitária para poder trazer provisão para a sua casa. E ele está ali e de repente ele ouve uma voz de alguém colado com ele. O texto não diz isso, mas eu vejo o Gideão assustado. Eu vejo o Gideão tomando um susto do tamanho do mundo. Talvez ele até pensando, já que a espada já estava posta no seu pescoço, que a última pessoa que ele poderia acreditar que poderia aparecer ali seria o anjo do Senhor, como o texto diz. Gideão, eu me identifico um pouco com Gideão, porque ele transpira a humanidade. Ele transpira a humanidade, e ele não faz questão de esconder essa humanidade para o anjo do Senhor que se apresenta. E nesse texto, teologicamente, a gente entende que esse anjo do Senhor, ele tem umas características de não ser apenas um anjo, um mensageiro, alguém que está para cumprir um serviço, uma missão do próprio Deus. Porque, primeiro, no texto, ele é apresentado em letra maiúscula. Segundo, ele é um anjo que aceita a adoração, o sacrifício de adoração de Gideão, e ele aceita receber esse sacrifício.
E nós temos teologicamente essa expressão como uma epifania, ou seja, uma manifestação do próprio Cristo Jesus no Velho Testamento. Em outras passagens isso também acontece. Ou seja, o próprio Senhor se apresenta para Gideão. E Gideão, ele começa a argumentar com Deus toda a sua humanidade. Toda a sua humanidade. Senhor, minha tribo, Senhor, na minha casa, eu sou mais, com menos posição de honra, eu sou o menor da minha casa, da minha tribo, né? Senhor, passa para outro, Senhor, olha para outra direção. Mas, por algum motivo, que estão dentro dos propósitos eternos de Deus, ou talvez das características pessoais que Gideão desenvolve, Deus escolhe Gideão para essa missão. Esse Gideão que pede sinal, esse Gideão que ele não está muito acostumado com essa coisa e ele está inseguro ao máximo. Ele está inseguro ao máximo. Ele está com a sua humanidade no limite da flor da pele. Ele pede para que o novelo de lã fique molhado, depois ele pede para que o novelo de lã fique seco, e Deus não tem problema nenhum com a humanidade dele, com as inseguranças que ele tem com relação à vida, com relação a ele mesmo, com relação ao momento desafiador. Deus não tem problema nenhum com relação a isso. Deus não passa ele, cara, está com muito problema, vou arrumar outro. Tu está muito fraco. E essa insegurança de Gideão, ela é tão flagrante, que quando ele faz a convocação para o exército, que vem no capítulo seguinte, no capítulo 7, ele consegue mobilizar mais de 30 mil homens. Mais de 30 mil homens. E assim, para você mobilizar gente, você precisa ter um discurso para engajar os homens naquilo que você está propondo. O exército funciona desse jeito. Se você não tiver um discurso para mobilizar a cabeça e o coração das pessoas naquilo que você se propõe, para que eles combatam, você não consegue mobilizar uma tropa. Para se ter uma noção de como é que esse negócio funciona, visto preleção dentro de vestiário e time de futebol. Vamos falar, por exemplo, um time grande, o Fluminense, o maior do Brasil, né? Então, assim, quando o Fluminense entra no vestiário, antes de entrar no jogo, o camarada faz um discurso ali que o camarada, rapaz, vai ter morte dentro do campo na hora que ele sair desse vestiário. Justamente por quê? Porque eles querem engajar aquela equipe. Em esportes coletivos, eles clamam por isso. Bom, o fato é que na preleção do exército de Gideão, Deus fala assim, olha só, Gideão, tem muita gente aí. Vamos ver como é que foi a sua preleção inicial. Pede para os que estão com medo saírem. Sai mais de 20 mil pessoas. Né? Ou seja, a preleção de Gideão não... E Gideão realmente ele está exalando insegurança. Está exalando temor mesmo com toda a sua humanidade. E Deus insiste, é você, Gideão. É contigo, a parada é contigo, vai ser através de você, Gideão. Irmãos, como eu falei, eu me identifico com Gideão, porque na minha trajetória de vida, eu tenho as minhas tretas com Deus. Eu não sei se você tem as suas, mas eu tenho as minhas. Então, de vez em quando, eu tenho umas, né, tem umas discussões de relação com Deus, e Deus comigo, né, cada um no seu cada qual. É claro que eu não sou doido, mas eu tenho os meus questionamentos com Deus. E, recentemente, teve mais uma. Há um tempo atrás, eu comecei a flertar com a possibilidade de pena de morte.
né? Por que não, Deus? Por que não? Né? E é a minha, a humanidade. E graças a Deus, Deus não costuma me deixar órfão com os meus questionamentos, não, irmão. Pode demorar um pouco, mas Deus me dá uns retornos que me deixa meio na cilada. Irmãos, Deus me fez um questionamento na minha alma. Falou, tá bom, vamos fazer desse jeito que você quer. Você vai matar. Os apenados é você que vai matar. Você vai cumprir o expediente de 8 da manhã até as 6 da tarde e você vai cumprir a pena de morte dessas pessoas aí. E ao final do dia, quando você chegar em casa para conversar com a Patrícia, a Patrícia vai perguntar, como é que foi seu dia? Ela fala, foi mais ou menos, só foram 12 hoje. Foi mais ou menos, só foram 12. Aí eu falei, Deus, eu acho que eu não gostei dessa história, não. Eu acho que eu não gostei de passar 30 anos de serviço, ou 40 anos, ou até 65, cumprindo esse expediente, não. Aí eu falei, não, então tá bom, o teu filho vai fazer. E você vai apresentar o seu filho para toda a sociedade, e fala assim, esse aqui é meu filho, eu amo ele muito, cara, é um orgulho para mim, ele é carrasco. Ele cumpre pena de morte. Eu falei, Deus, eu acho que eu não quero isso também para o meu filho Mateus, não. Eu acho que eu não quero isso nem para mim, eu não quero isso nem para o meu filho, e eu acho que eu não quero isso para ninguém. A gente vai ter que resolver esse problema de outra maneira. Eu estou compartilhando isso com vocês, irmãos, porque Deus nos criou seres humanos. Se Deus quisesse que nós tivéssemos visão além do alcance, Ele faria de nós não uma igreja, mas uma Liga da Justiça. Deus nos criou seres humanos, irmãos, para a gente olhar nos olhos e falar assim, olha só, eu errei, eu quero te pedir perdão. Deus nos criou seres humanos para nós olharmos para trás e falar assim, poxa, eu não gostei desse negócio que aconteceu comigo, eu quero fazer diferente. Deus nos criou seres humanos para a gente transmitir a nossa vivência com Deus para os nossos filhos, como fizeram com Gideão. Gideão estava vivendo um tempo de apostasia em que a nação de Israel estava se desviando para o culto a Baal, mas Gideão, ele tinha uma raiz que foi transmitida para ele, de que Deus havia libertado o povo de Israel do Egito para um propósito, com um propósito. E isso era a semente de fé que havia sido plantada no coração de Gideão. Em tempos de crise, nós precisamos olhar para aqueles que já passaram por crise. Em tempo de crise, os nossos olhos e os nossos ouvidos precisam estar postos por aqueles que já vivenciaram situações como essa. Um dos problemas que a nossa sociedade está enfrentando hoje, nesse tempo de pandemia, é que as pessoas não se suportam dentro de casa. Não se suportam dentro de casa. Nessas horas, a gente precisa de uma irmã Teresa, não sei se ela está aqui. Não, né? Nessas horas, a gente precisa de uma irmã Teresa. A gente precisa de uma irmã Maria Luísa, como lá em Ricardo de Albuquerque, no Rio de Janeiro. Nessas horas, a gente precisa de um irmão que ore. É alguém que não tem doutorado em coisa nenhuma, talvez, que não tem mestrado em nada, mas tem a teologia do Chicó. Sabe qual é a teologia do Chicó? Eu só sei que foi assim, vamos orar. Vamos ancorar o nosso coração em Deus. Deus não muda. Há alguém que exale esperança em tempos
desafiadores. A gente precisa de um dedo apontando para o céu nessa hora. Não adianta chegar com um cálculo monstruoso aqui de uma coisa que se é o que deixa de ser, se é por esse caminho, não, a gente vai ficar de boca aberta olhando e não estou entendendo nada. Isso não gera esperança. A humanidade de Gideão, ela é tolerada por Deus, porque Deus fez Gideão um ser humano. E quando Deus o fez dessa forma, Ele falou, isso é bom. Então, querido, olhe para a sua insegurança, olhe para as incertezas que você encara na vida, olhe para isso tudo e coloque isso dentro de um pacote do altar do Senhor, porque Deus glorifica o seu nome em meio às nossas inseguranças. Eu poderia passar horas falando sobre isso aqui com vocês nessa noite, queridos. Eu poderia passar horas falando sobre isso aqui, e não falando da Bíblia, falando daquilo que eu já experimentei, do pouco que eu já experimentei. As nossas inseguranças, elas são aquilo que Deus fala para Paulo, o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Pegue as suas inseguranças inteiras, confie com esperança, porque eu estou sentado ao seu lado quando você está malhando trigo, quando você está abrindo o seu negócio na segunda-feira pela manhã, quando a sua mecânica está funcionando lá, quando você está dando aula, quando você está trabalhando no hospital, eu estou sentado naquela sala, você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus não está com seus ouvidos tapados, nem com seus olhos bloqueados para aquilo que você está vivenciando. Gideão só tem a oportunidade de ver aquilo naquele momento, mas Deus vem com o currículo dele na mão. Você é um guerreiro corajoso. Deus sabe como Gideão encara a vida. Deus sabe que Gideão não está acorrentado com os seus temores dentro de casa. Você não está sozinho naquela circunstância em que você trabalha todo dia, na sua casa, nos afazeres domésticos, onde quer que você desenvolva as suas atividades diárias. Exerça confiança no Senhor e adore a Ele com as suas inseguranças, com franqueza. Gideão cumpre com todo o seu receio, cumpre as determinações do anjo do Senhor que aparece a ele, com todos os temores. Ele vai e corta o poste ídolo de Baal, oferece o sacrifício naquele local. E pela manhã, os adoradores de Baal buscam a morte dele. Você imagina Gideão, irmão. Você imagina Gideão. Já tinha problema para fugir dos midianitas. Arrumar um jeito de fugir dos midianitas. Agora ele arrumou um problema com o próprio pessoal dele agora. Ficou boa a situação agora, tá bom, irmão? A gente já tinha um problema, vamos arrumar mais um problema agora para facilitar a coisa. Agora fica mais fácil a vida. Né? E agora tem mais gente querendo matar Gideão. E o pai de Gideão, que tem autoridade e consegue dominar aquela circunstância, impede isso. Porém, aquelas pessoas decidem começar a chamar Gideão de Jerubbaal, que é uma aspiração para que Baal se defenda. Para que Baal se defenda. Que Baal se defenda. Queridos,
o que o Senhor fala para Gideão é que ele é um guerreiro poderoso. No meio daquela nova circunstância, as pessoas começam a falar assim: olha só, Baal está na tua cola, hein? Em outras palavras, no carioquês, tua batata está assando. Baal está na tua cola. E esse nome ele pega inclusive no texto bíblico, porque no texto bíblico, a partir daqui, vários momentos ele vai ser chamado de Jerubaal. E aí, irmãos, tem uma outra, em tempos desafiadores e que carece de esperança, a gente precisa dar ouvido para o lado certo. Eu lembro aqui o pastor Eli pregando uma vez, e ele falando: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, parafraseando a canção. O que Deus disse para Gideão? Você é um guerreiro poderoso. E ponto final. Não existe uma outra verdade para Gideão se agarrar nesse momento aqui, queridos. Pode o inferno colocar outra pecha, ou querer taxar de uma outra maneira. Não existe outra colocação a ser posta para Gideão. E aí é o ouvido de Gideão que tem que escolher o que ele vai dar ouvidos. Ele é que vai precisar ancorar o coração dele em algo. Se ele ancora o coração dele em Jerubaal, ele vai ficar morrendo de medo pelo resto da sua vida. E não é isso que acontece, porque a Bíblia diz que enquanto Gideão foi juiz sobre Israel, a terra vivenciou 40 anos de paz. Olha só, eu não sei o que é isso que você está falando a respeito de mim, não. Eu sei o que Deus falou que eu sou. Eu sou um poderoso guerreiro e eu vou viver como isso. Eu me recordo, irmãos, como é esse desafio da gente viver com as pressões das circunstâncias e aquilo que Deus estabeleceu para que nós sejamos. Eu me lembro quando eu era adolescente, que não faz muito tempo, em que eu ainda era solteiro, como na roda de colegas, por conta de eu não me envolver com determinado tipo de práticas, os colegas me taxarem como boiola. Isso com você, adolescente, isso não acontece, não. Acontecia comigo. E por quantas vezes eu tive que fazer ouvidos de mercador por conta desse tipo de situação. E eu fui casar com 30 anos, e eu sou militar, como vocês sabem. E no quartel esse negócio piora mais ainda, porque, né? Enfim. Se eu ouvisse algumas pechas, entre elas essa que eu falei com vocês, que eu estou compartilhando com vocês, teria crise na minha alma. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. A gente não pode lançar dúvidas naquilo que Deus já estabeleceu como certezas. O caminho precisa ser outro. O caminho precisa ser outro. Deus te fez homem, seja homem. Deus te fez mulher, seja mulher. E aguarde Deus na sua vida. E encare os desafios que isso envolve. Não lance dúvidas onde Deus colocou certezas. Não deixe ninguém te chamar de Jerubaal, quando Deus falou que você é um poderoso guerreiro. Porque se a gente lança dúvidas em bases elementares da vida do ser humano, nenhuma certeza mais há, queridos. Nenhuma certeza mais há. Faça e viva a vida na perspectiva que Deus desenhou para você.
Porque aquela voz que em Gênesis olha para a sua criação e diz, isso é muito bom, ela se repetiu no dia do seu nascimento. No dia que você nasceu, em que o médico ouviu o primeiro choro seu, aquela voz estava se repetindo, isso é muito bom. Não aceite nada diferente do que Deus já escreveu a respeito da sua história. Existem várias situações em que nos trarão insegurança, mas aquilo que nós já alcançamos certeza, não permita que seja taxado como Jerubbaal. Não, Deus já estabeleceu, é poderoso guerreiro, vai ser poderoso guerreiro até a morte. Gideão trabalha com esse exército, e esse exército é reduzido até que Gideão creia na esperança que ele está proclamando. E é impressionante como Deus faz as coisas através de Gideão. Com 300 homens, ele consegue vencer uma guerra que ele temia encarar com 30 mil. Ele com 30 mil estava se pelando de medo para encarar essa guerra. E Deus faz ele encarar essa guerra com 300. Mais do que ter esperança, é nós darmos esperança para alguém. E fazer com que essa esperança se converta em confiança. Foi o que Gideão consegue fazer com esses 300. Depois da última tratativa que Deus faz com ele, quando ele vai ouvir como espia a voz dos midianitas. Você está plantado para viver a vida com esperança, sim, mas mais do que isso, para ser um semeador de esperança nesse tempo. Queridos, não se preocupe tanto em trazer pessoas para a Igreja Batista Memorial do Memorial de Campo Grande, porque é tanta memorial na nossa história, nossa vida, começa a confundir. Não se preocupe tanto em trazer pessoas para sentar nesse banco. Não aguarde que elas venham aqui sentar para que elas sejam abençoadas. Comece a abençoar pessoas dentro do seu cotidiano. Se alguém chegou angustiado perto de você, seja ela crente, seja não crente, seja, sei lá o que ela professa, chama ela para orar e aponta para a cruz do Calvário. Olha, vamos orar, vamos colocar isso diante da cruz do Calvário. Seja um semeador de esperança. Aponte para a nossa esperança maior, que é Cristo Jesus. A nossa certeza que, independente do que aconteça, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Seja você esse canal de esperança. Deus fez isso, e Deus te colocou no local que você está, e Deus está com você lá, para que você seja essa semente. Amém?